Deixa eu te fazer uma pergunta. Setembro chove? Eu não entendi o que ele falou. Não, pera. Depende do lugar. Tem lugar que setembro chove, outros não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Onde você estava 20 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001? Eu não tinha nem nascido? Ixi, então tô velho mesmo, hein? Eu ainda tenho lembranças, lá quando eu tinha os meus 16 anos, perto de ir para a escola, no meu segundo ano do ensino médio, vendo o noticiário de manhã, na verdade eu queria assistir o desenho, mas tudo bem. E aí você tinha um acidente de um avião que bateu num prédio nos Estados Unidos. E logo em sequência começa então a se passar a imagem de que não era um acidente. Tratava-se do maior ataque terrorista da história realizado contra o território dos Estados Unidos. E em 2021 nós temos a memória da data de 20 anos deste ataque. Você sabe detalhes, entende o que aconteceu naquele fatídico dia? Então, convite feito, vem aqui comigo então que eu vou te contar. O voo United 93, United 93, filme de 2006, dirigido por Paul Greengrass, na qual eu destacaria os atores protagonistas agora. Mas este filme definitivamente não possui um, já que são muitos personagens dividindo tela entre diferentes ambientes, no aeroporto, no avião e nos centros de controle aéreo. O filme conta a história da manhã de 11 de setembro de 2001, uma terça-feira no leste dos Estados Unidos, que assim como tantas outras, mostrava-se começando agitada por se tratar de um dia de semana, um grande movimento de pessoas em suas rotinas diárias. Em um hotel, 4 homens árabes montam suas malas, leem o Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, e se dirigem ao aeroporto de Newark, em New Jersey. Estes 4 se juntarão a mais 37 passageiros no voo da United Airlines, número 93, rumo a São Francisco, que se atrasa mais de 30 minutos para decolar devido a um tráfego intenso num dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. O gerente de operações aéreas, Ben Sliney, está em seu primeiro dia no cargo, após ser promovido, e tem uma reunião de rotina marcada nesta manhã. Uma curiosidade, o Ben Sliney do filme é interpretado por ele mesmo. A princípio, Ben foi consultor de roteiro do filme, para dar todos os seus relatos daquele dia, mas acabou sendo convidado pelo diretor Paul Greengrass para participar atuando, mostrando como foi sua vivência no dia, e ele aceitou o convite. A manhã de normalidade se encerra poucos minutos após as 8 horas da manhã, quando o voo número 11 da American Airlines não responde mais às mensagens do centro de controle e inicia uma rota fora do programa esperado pelo voo original. A única mensagem transmitida por este avião ao centro de controle veio com uma voz de um estrangeiro, conclusão feita pelo sotaque ao pronunciar uma frase com palavras que indicam ordem, como "fiquem quietos e todos ficarão bem". Esta mensagem é ouvida repetidamente no centro de controle aéreo e se conclui que trata-se de um sequestro do voo em pleno ar. O monitoramento acompanha o avião até a região de Nova York, mas às 9 horas e 3 minutos ele some no radar. Estranhamente, começa uma tentativa de se saber o que pode ter ocorrido, quando surge então no noticiário um incêndio na Torre Sul do World Trade Center, complexo predial conhecido como Torres Gêmeas, já que são 2 grandes prédios iguais, erguidos um ao lado do outro.
Ben percebe que trata-se de um desastre sem precedentes quando recebe a notícia de que outros 2 voos pararam de responder às chamadas do centro de controle e também parecem ganhar rotas aleatórias. Em minutos, a sensação de incredulidade mistura-se com a necessidade de agir, acionando pessoas das Forças Armadas dos Estados Unidos e contatos com o presidente George Walker Bush. Ainda sem saber, o voo United 93, este mesmo que dá título ao filme, estava prestes a se tornar o 4º avião sequestrado nessa ação orquestrada. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 completa 20 anos nesta data em 2021 e até o momento é a principal cicatriz carregada pelos Estados Unidos quando se fala em ataques sofridos em seu próprio território. Este ataque foi assumido pelo grupo afegão Al-Qaeda, liderado na época por Osama Bin Laden. A arquitetura do ataque foi moldada para se atingir símbolos que representariam o poderio dos Estados Unidos em eixos distintos. O econômico, com o World Trade Center, o militar, atingindo o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o político, com o voo United 93, este do título do filme. O único dos voos que não chegou a atingir seu destino final, que seria ou a Casa Branca ou o Capitólio. Agora, se você quiser saber mais detalhes do voo em si, aí você já sabe, né? Sem spoilers, então corre lá para assistir o filme. Os ataques suicidas foram realizados sob o argumento de simbolizarem uma devolutiva à insatisfação do grupo Al-Qaeda, dizendo representar o povo árabe por conta da grande influência geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ao longo do século XX, citando apenas alguns eventos, os Estados Unidos concederam apoio à criação de Israel face a toda a insatisfação dos povos árabes pela não aceitação deste evento por parte dos palestinos, apoiou Iraque e Afeganistão em guerras contra a influência da União Soviética na região e fez de tudo para criar alianças entre os países árabes produtores de petróleo, instalando bases militares na região e interferindo diretamente na geopolítica local. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes, há vídeos aqui no canal falando sobre estes episódios. Você pode conferir ou dando a clicadinha aqui em cima, ou depois você dá uma olhadinha ao final deste, na descrição que nós temos mais videozinhos. Dá uma conferida lá depois. De acordo com Bin Laden e a Al-Qaeda, o 11 de setembro foi uma repúdia à forma como a potência ocidental interferiu na região em prol de seus interesses e criou um processo de ocidentalização cultural no local. E daqui parte um dos fatores mais curiosos sobre este episódio. A Al-Qaeda foi fundada em 1988 por um grupo de guerrilheiros que atuaram na Guerra do Afeganistão, que durou de 1979 a 1988. Simplificadamente, essa guerra se iniciou quando a União Soviética se aproximou do governo local, criando então uma influência sobre o país, já imaginando a sua conversão ao socialismo. Mas os afegãos contrários à ideia socialista, pensando que estamos falando do período da Guerra Fria, criaram então uma frente para manter o capitalismo como sistema socioeconômico no país. E estes guerrilheiros que assumem posição de guerra contra a presença soviética no Afeganistão são financiados e municiados pelos Estados Unidos, tendo treinamento inclusive com técnicas da CIA, fornecimento de armas, de munição, tudo para que se pudesse ajudá-los no combate à União Soviética. Agora, olhe como a história deu uma volta. E eu aposto que a maioria nunca apostaria que isso aconteceria. Você percebeu? A Al-Qaeda, organização que atacou os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, foi criada por várias pessoas que antes foram treinadas e financiadas pelos Estados Unidos na guerra contra a presença soviética no Afeganistão. Inclusive Osama Bin Laden.
Sim, ele foi treinado na Arábia Saudita, ele sendo saudita, não afegão, com técnicas de guerra pela CIA. Então as técnicas tão eficazes que conseguiram sequestrar 4 aviões em pleno ar simultaneamente no espaço aéreo dos Estados Unidos tiveram lições obtidas a partir deles mesmos, os Estados Unidos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Os ataques resultaram em quase 3.000 mortes diretas, compreendendo o termo que eu estou ignorando, pessoas que vieram a óbito posteriormente por problemas decorrentes dos ataques, como algumas que desenvolveram sérios problemas respiratórios por inalarem parte da densa poeira originada no desabamento dos prédios do World Trade Center. Os feridos contabilizam um número superior a 6.000 atingidos, considerando civis, bombeiros e policiais que estavam em alguma atuação em ações de resgate. Por conta do episódio de 11 de setembro, as regras da aviação aérea tornaram-se mais rigorosas em relação aos objetos que podem ser transportados em sua bagagem de mão. Mas com certeza o principal impacto do 11 de setembro está na relação geopolítica dos Estados Unidos, na época presidida pelo George Walker Bush, e o Oriente Médio, especificamente com Afeganistão e Iraque. A operação de combate ao terrorismo se iniciaria como forma de combater o Al-Qaeda no Afeganistão, mas mais coisas estariam ainda por vir. Você quer saber mais sobre como se sucederam essas operações militares no Oriente Médio? Você quer ver um vídeo aqui no canal contando sobre esse processo? Deixa um comentário aqui embaixo. Quem sabe daqui a algumas 2 semanas a gente retorna ao assunto. 2, porque semana que vem tem um vídeo especial, hein? Aí eu vou fazer um mistério e você aguarda um pouquinho. O ataque de 11 de setembro, no seu resultado final, atacou a Torre Sul, a Torre Norte do World Trade Center e o Pentágono, atingindo, portanto, esses 3 alvos, e o voo United 93 acabando não chegando no seu destino final, este que atingiria os tais alvos políticos. E aí, você conhecia a história deste filme? Conhecia esses bastidores da história do porquê do ataque do 11 de setembro? É muito doido como a história deu uma volta aqui, né? Quer dizer, um apoio dos Estados Unidos contra um grupo guerrilheiro para combater a União Soviética os preparou tão bem que possibilitou, vendo a partir do momento que eles sentem que aquele auxílio dos Estados Unidos, na verdade, nunca foi de real valia para eles nesse fortalecimento de sua identidade cultural, mas sim, os Estados Unidos nunca ligou para o povo afegão, criou esse sentimento e possibilitou uma arquitetura desta dimensão, que no saldo final acaba mudando toda a história da geopolítica internacional. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos. Você já se inscreveu aqui no canal? Clica aqui, aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tá vendo o lançamento? Semana que vem tem um vídeo especial. Por quê? Aí eu te espero lá. Gente, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.